Uma dúvida muito grande que existe no corpo de Cristo. A pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, que não fala em línguas, ela tem o Espírito Santo? Ou é preciso falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo? São umas dúvidas. E diante dessas dúvidas surgem algumas heresias, alguns enganos no corpo de Cristo. Algumas pessoas elas começam a inventar histórias para justificar a sua falta de experiência. Uma coisa que você precisa entender: sim, todo crente ele tem o Espírito Santo, ele é habitado pelo Espírito Santo. A partir do momento que você realmente se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus como seu Salvador, você passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Agora, isso não significa que você é batizado no Espírito Santo. Danilo, você pode provar isso que você está falando? Posso. Quando você olha para a Escritura, você vai perceber que o Espírito Santo ele é dado aos discípulos de Jesus 2 vezes. João capítulo 20, versículo 22, a Bíblia diz que Jesus ressuscita dos mortos, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. 50 dias depois, eles estão sendo batizados com o Espírito Santo em Atos 2, sendo que 10 dias antes Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, Jesus disse: sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aí uma pergunta: se eles iriam receber o Espírito Santo em Atos capítulo 2, o que foi aquilo que aconteceu logo em seguida à ressurreição de Jesus? Quando Jesus disse a eles: recebei o Espírito Santo, o que é que eles estavam recebendo? Pare para se perguntar. A questão é que no Antigo Testamento existem 2 profecias acerca do Espírito Santo. Uma é a de Ezequiel e a outra é do profeta Joel. Ezequiel, capítulo 36, ele profetizou: e será que quando eu vos congregar de todas as nações, eu vos purificarei com água limpa, e vos purificarei de todas as vossas iniquidades, dos vossos ídolos eu vos purificarei. Depois ele diz: eu vou tirar de vocês um coração de pedra e porei em vós um coração de carne. Dar-vos-ei um espírito novo, e porei em vós o meu espírito, e fareis com que andeis os meus mandamentos. E será que naquele dia vocês sentirão nojo em vós mesmos das vossas obras antigas? Ele diz também que vai escrever no nosso coração os seus mandamentos. Mas Joel, ele profetizou diferente. Através do profeta Joel, Deus disse: será que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Logo aí você já vê uma diferença entre uma profecia e outra. Em Ezequiel, Deus está falando que vai colocar o Espírito Santo dentro de você. Em Joel, Deus está dizendo que vai derramar o Espírito Santo sobre você. Essa é a diferença entre nascer de novo, ser habitado pelo Espírito Santo e ser batizado pelo Espírito Santo. Quando você nasce de novo, se cumpre a profecia de Ezequiel. O Espírito Santo entra em você. Você recebe um coração novo. Você recebe um espírito novo. Seu espírito é regenerado, é recriado. E o Espírito Santo passa a morar dentro em você. Qual é a consequência disso? Ezequiel vai dizer: vocês vão sentir nojo dos vossos pecados. Vocês vão querer andar nos mandamentos do Senhor. Está falando de regeneração, de transformação de vida. Frutos do Espírito. Fruto de uma transformação interior. Você passa a ter uma nova natureza. Por que você tem nojo dos seus pecados? Porque agora dentro de você tem uma natureza contrária à natureza da sua carne. Então Ezequiel está falando de uma experiência onde o Espírito Santo vem morar dentro de mim e eu sou transformado a ponto de sentir nojo do meu pecado. Isso é salvação, querido.
Isso é novo nascimento, isso não é batismo com o Espírito Santo. A profecia de Joel diz o seguinte, que o Espírito Santo ele é derramado sobre você. E qual é a consequência disso? Joel não vai falar sobre transformação de caráter, Joel não vai falar sobre frutos do Espírito, não vai falar sobre mandamento, Joel vai falar sobre dons espirituais. Ele diz, profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Está falando sobre manifestação de poder, está falando sobre dom espiritual, sobre dom profético. E quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos em Atos capítulo 2, e Pedro ele vai pregar, ele diz, isto é o que profetizou o profeta Joel. E ele cita a profecia de Joel. Então, para ficar bem claro, duas profecias mostrando o Espírito Santo sendo dado a você de duas formas diferentes. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós percebemos que realmente o Espírito Santo é dado aos discípulos de duas formas diferentes. Em João capítulo 20, versículo 22, o Senhor sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre eles e eles começam a falar em línguas. Agora a questão, todo crente é batizado com o Espírito Santo? Não. Todo crente é habitado pelo Espírito Santo. Ele precisa buscar a segunda experiência, que é o revestimento de poder. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É por isso que depois que Deus restaurou o batismo com o Espírito Santo, foi constatado que nos campos missionários, os missionários que mais tinham êxito em missões eram aqueles que falavam em línguas, eram aqueles que eram batizados com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo te capacita a ser uma testemunha com poder, não apenas com palavras, porque o reino dos céus não consiste em palavra, mas em poder. Paulo disse, eu não fui até vós com palavra e linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, se você quer poder de Deus na sua vida, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Se você apenas aceita Jesus, você tem o Espírito Santo na sua vida. Você recebe uma transformação interior, você nasce de novo. Mas você ainda não tem o poder de Deus sobre a sua vida, operando em você, numa medida onde você realmente veja os frutos desse poder. Agora, outra pergunta. Para ser batizado com o Espírito Santo, tem que falar em línguas? Meu amigo, olha Atos dos Apóstolos. Onde é que alguém foi batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas? Em Atos 2, a Bíblia diz que todos começaram a falar em línguas. Na pregação de Pedro, ele vai dizer o seguinte: Jesus, tendo sido exaltado à destra do Pai e recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro estava dizendo, aquilo que Jesus derramou é isso que vocês estão vendo e ouvindo. Ou seja, batismo com o Espírito Santo é visível, é audível. Não existe dizer, não, eu recebi, eu fui batizado com o Espírito Santo e não teve nenhuma manifestação, não foi. Pedro disse, ele derramou isto que vedes e ouve. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, tem algo para ver, tem algo para ouvir. Essa palavra não é para você se sentir diminuído porque você não fala em línguas. É para você se sentir encorajado a buscar, porque isso é para a sua vida. Logo em seguida, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, e a quantos o Senhor chamar. Ele chama de promessa. Jesus também no capítulo 1 disse, recebereis, eis que envio a vós a promessa do Pai, que de mim ouvistes. E Pedro disse que também é uma promessa, e que a promessa era para eles e era para nós, para quantos o Senhor chamasse. Que promessa? De ser cheio do Espírito Santo e falar em outras línguas. Segundo aos Coríntios capítulo 1, Paulo vai dizer que todas quantas promessas existirem feitas por Deus, tem em Cristo sim e por Ele o amém. Você não precisa esperar, você não precisa pensar, não, se for da vontade de Deus Ele vai me dar, se não for, é da vontade de Deus.
Paulo, em Atos capítulo 19, ele encontra 12 discípulos e ele pergunta: recebestes o Espírito Santo quando cresces? Isso mostra uma urgência, isso mostra que Paulo entendia que o normal era alguém receber quando cria, e não depois de muito tempo, não tinha que ficar esperando. Em Atos capítulo 9, quando Samaria recebe a palavra, 9 ou 8 se eu não me engano, Estevão vai lá e evangeliza Samaria e eles aceitam a Cristo. Imediatamente os apóstolos de Jerusalém enviam Pedro e João para orar por eles, para serem batizados com o Espírito Santo, porque ainda não tinham sido. Aí eu pergunto, se a pessoa é automaticamente batizada com o Espírito Santo assim que ela aceita Jesus, por que esse povo não foi? Por que Pedro e João tiveram que ir lá impor as mãos sobre eles para que o Espírito Santo descesse sobre eles e eles falassem línguas? E por que em Atos 19, depois de tanto tempo, aqueles discípulos também não eram batizados com o Espírito Santo e Paulo teve que impor as mãos sobre eles? E deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo não batizou uns e outros não. Todos os 12 foram batizados. Na casa de Cornélio, em Atos 10, toda a casa foi batizada e todos falaram em línguas. Não existe esse negócio de um crente falar em língua, outro não. Isso é fruto de maus ensinos, heresias, homens que usam desculpas e argumentos teológicos para justificar sua vida vazia do poder de Deus. Porque é muito fácil, eu não falo em línguas, vou inventar uma doutrina para justificar o fato de eu não falar em línguas, em vez de eu buscar falar em línguas. O dia que eu descobri a verdade, querido, eu fui para a varanda da minha casa e eu falei: pai, eu só saio daqui hoje falando em línguas. E eu saí de lá falando em línguas. Você vai falar em línguas o dia que você quiser falar em línguas. Danilo, qual é a melhor forma de falar em línguas? Falando. O dia que você entender que a promessa é para você. Porque promessa a gente toma posse. O dia que você entrar diante de Deus e falar: pai, eu creio na tua palavra. Eu creio que é da tua vontade me batizar com o Espírito Santo. Eu creio que o Senhor quer que eu fale em línguas. E eu recebo agora pela fé. E você abrir a tua boca, tiver coragem de abrir a tua boca e começar. Mas e se for da minha carne? Isso é o diabo que fala na sua cabeça, porque ele não quer que você fale em línguas. Agora o Espírito Santo está doidinho para você abrir a sua boca, porque se você abrir a sua boca, ele diz: abre a tua boca e eu encherei. Se você abrir a tua boca, você pode ter certeza que cada palavra que vai sair da sua boca vai ser produzida pelo Espírito Santo, porque ele é o maior interessado em que você fale em línguas, porque através disso ele vai transformar a sua vida. Porque o que fala em línguas a si mesmo se edifica. Eu me edifico, eu me fortaleço, eu permito que o Espírito Santo interceda a vontade de Deus para a minha vida. Então não pense duas vezes. Se você ainda não fala em línguas: mas irmão Danilo, não tenho fé para isso, para falar em línguas sozinho. Procure uma pessoa cheia do Espírito Santo, que já fale em línguas, e peça para essa pessoa orar por você, para impor as mãos sobre você. E quando ela impuser as mãos sobre você, abra sua boca e fale em línguas. Sabe, muitas pessoas já quase foram batizadas com o Espírito Santo. Estava ali no momento de oração, no momento de louvor, e sentia vontade de falar em línguas. As línguas vinham até na mente. A pessoa se via falando aquilo ali, mas travava. Travava porque pensava assim: não, mas se eu abrir a boca e falar, vai ser da minha carne. O Espírito Santo tem que me tomar. Se o Espírito Santo não me tomar, então eu não falo. Aí está aí esperando até hoje, anos e anos se passaram, o Espírito Santo nunca tomou você. Porque o Espírito Santo é educado. O Espírito Santo, você não fica possesso do Espírito Santo, você fica cheio do Espírito Santo. E começa, a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Quem começa é você, querido. O Espírito Santo te enche, te unge, te dá inspiração. Se você não abrir a boca e falar em línguas, não vai acontecer nada. Então declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que todo entendimento seja levado cativo à obediência de Cristo e que você venha falar em línguas hoje. Abra a tua boca hoje, no nome de Jesus. Enquanto eu estou falando com você, você está sentindo vontade de falar em línguas. Abra a sua boca agora e receba no nome de Jesus. Comece a falar em línguas em nome de Jesus agora.